Senhora deputada, senhores deputados, após o encerramento por parte do deputado Pepeu Colasso, quanto à realização da reunião conjunta, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, e declaro aberta a reunião extraordinária da Comissão de Finanças e Tributação para tratarmos de alguns projetos. Presente deputado Marcos Vieira, deputado Luciano Caminati, deputado Antídio Lunelli, representado pelo deputado Volney Weber, deputado Camilo, deputado Jair Mioto, deputado Maurício Peixe, representando o deputado Gessé Lopes, deputado Pepe Colasso, representando o deputado José Milton Schaefer, deputado Sargento Lima, representado pelo deputado Ivan Nats. Os senhores deputados receberam em seus respectivos gabinetes cópia da ata da 26ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação, referente à terceira sessão legislativa da 20ª legislatura em discussão, não havendo que discutir em votação. Senhor deputado, com cópia, permaneça como se encontra. Aprovado. Pela ordem, presidente. Só um instantinho, deputado Camilo, já lhe concedo a palavra. Recebemos o ofício do deputado Sargento Lima, comunicando a ausência, indicando o deputado Ivan Nato para substituí-lo. Recebemos ofício do deputado José Milton, indicando o deputado Pepe Colasso para substituí-lo. Recebemos também ofício do deputado Mário Mota, justificando a ausência do dia de hoje. Antes de entrar na pauta, pede questão de ordem, deputado Camilo. Vossa Excelência, com a palavra, deputado Camilo. Deputado, quero primeiro lhe cumprimentar, presidente da nossa Comissão de Finanças. Está sobre a minha relatoria o projeto de lei 267/2022. Em virtude de uma reunião de líderes, ficou acordado que esse projeto entraria em votação o mais breve possível. Eu queria pedir aqui, depois de nós ter conversado com a liderança do governo, qual parabenizo o deputado Maurício Peixe pelo empenho e trabalho, onde conversamos com a secretária de Educação, Luciane Sereta, e com a autora do projeto, a deputada Luciane Carminati, chegamos a um consenso, um acordo para votar esse projeto. Então, eu peço aqui para que fosse incluído extra pauta o referido projeto, ora citado. Senhores deputados, consulto, senhores deputados, se possamos incluir extra pauta o projeto de lei 0267/2022, conforme solicitação do deputado Camilo. Não havendo quem discorde, já está incluído na pauta, e peço ao deputado Camilo, então, vamos inverter a pauta para que possa fazer o relatório e voto do PL 0267/2022, conforme a autorização dos senhores deputados. Vossa Excelência, com a palavra. Obrigado, presidente. Vou iniciar aqui a leitura do meu relatório e voto ao PL 267, de autoria da deputada Luciana Carminati, que quer alterar o artigo 4, 5, 6, 11 e 14 da Lei 16.861 de 2015. Lei essa que regulamenta a contratação por prazo determinado do Magistério Público Estadual, conhecidos os ACTs. A proposição tem como objetivo de aperfeiçoar o processo seletivo e o regime de contratação dos professores, estabelecendo prazo para homologação e chamada dos candidatos aprovados, ampliando as hipóteses de afastamento remunerado com a inclusão de licença para acompanhamento de filhos em tratamento de saúde. Durante a tramitação desse projeto, foi apresentada uma emenda modificativa de autoria do deputado Márcio Machado, junto à CCJ, suprimindo a previsão de consideração de tempo de serviço como professor da rede pública com critério de classificação no processo seletivo. A alteração foi justificada com medida de adequação aos princípios da isonomia e impessoalidade. Na Comissão de Constituição e Justiça, a matéria foi diligenciada à Secretaria de Estado, Secretaria de Administração e Casa Civil. Por fim, no dia 1º de abril, essa matéria foi aprovada junto à CCJ. Esse é o relatório. Passa ao voto. Cumpre destacar que estas questões atinentes à constitucionalidade, à juridicidade e à técnica legislativa já foram devidamente apreciadas junto à CCJ. Então, superada essa etapa, eu analiso a questão nos aspectos de competência dessa Comissão de Finanças e Tributação. Examina as proposições legislativas sobre os aspectos de ponto de vista orçamentário e financeiro, especialmente quanto à sua compatibilidade e adequação ao PPA, à LDO e à Lei de Orçamentária Anual. Nesse sentido, a versão original do projeto, em que pese o seu mérito, apresentava dispositivo com potenciais repercussões financeiras, notadamente no tocante à ampliação das hipóteses de afastamento remunerado e a extensão da exigência dos contratos temporários. Tais medidas poderiam acarretar aumento de despesa com o pessoal, contrariando a Lei de Responsabilidade Fiscal. Com o propósito de corrigir essa fragilidade e assegurar a viabilidade orçamentária da matéria, foi construído de forma consensual
por este relatório, juntamente com a propositora do projeto e representantes do Governo de Estado, uma emenda substitutiva global que promove o equilíbrio entre o mérito da proposta e o rigor fiscal exigido na gestão pública. A nova redação da emenda reflete uma solução negociada e tecnicamente ajustada, que busca assegurar a transparência, planejamento e segurança jurídica, tanto para os profissionais da educação, quanto para a administração pública estadual. Então, no artigo 3º, que é incluído o parágrafo único para assegurar que os professores dispensados em razão de ausência decorrente do tratamento de saúde de filho menor de até 18 anos não seja impedido nova contratação. A medida tem caráter humanitário e corrige uma lacuna na legislação, sem gerar impacto financeiro relevante, pois não cria nova despesa, apenas garante tratamento justo em situações excepcionais. No artigo 4º, recebe 2 novos parágrafos que determinam que o edital do processo seletivo seja publicado preferencialmente até setembro e que os resultados sejam homologados preferencialmente até dezembro do ano anterior. Esses prazos visam aprimorar o planejamento e a previsibilidade das contratações, permitindo que as escolas iniciem o ano letivo com o quadro de professores completo, sem impor obrigações financeiras adicionais ao Estado. No artigo 11, é incorporada a possibilidade de afastamento remunerado por até 15 dias anuais para acompanhamento de filho menor em tratamento de saúde, mediante comprovação médica. A medida amplia um direito social, mas com limite objetivo que evita aumentos descontrolados de despesa para preservar o equilíbrio fiscal. Além disso, veda o exercício de outra atividade remunerada durante o afastamento. Por fim, já no artigo 14, é aprimorado para permitir que o professor classificado mantenha sua posição no processo seletivo e possa ser recontratado do ano seguinte, conforme a necessidade da rede. A norma favorece a continuidade pedagógica e a eficiência da gestão escolar, assegurando que cada recontratação configure novo vínculo com pagamento das indenizações devidas, que evita passivos trabalhistas e mantém o controle da despesa com o pessoal. Por fim, a emenda estabelece que a lei entre em vigor a partir de janeiro de 2026, garantindo tempo hábil para adequações administrativas e financeiras, além de compatibilizar as medidas no ciclo orçamentário. Com esse ajuste, a emenda substitutiva global, ora apresentada, preserva o mérito social e pedagógico da proposta, mas, ao mesmo tempo, elimina os riscos de impacto fiscal, garantindo a aderência aos princípios da economicidade, eficiência e responsabilidade da gestão. Desse modo, mostra compatível com instrumentos de planejamento e execução orçamentária. No mais, o nosso líder do governo, conforme nós combinamos, o artigo 3º assegurou na lei dos ACTs que terá toda professor para um tratamento de saúde de seu filho até 18 anos possa sair por 15 dias remunerado. Passado 15 dias, ele continua em tratamento de saúde, por outras questões, ele poderá ser exonerado. No entanto, ele não vai ter o prejuízo de ser recontratado no ano seguinte, que na lei proibia esse caso. Referente ao artigo 4º, foi colocado que tem que ser publicados os editais para a contratação de ACT até setembro, preferencialmente, para que a gente veja no futuro, caso isso perpetue, a gente possa fazer alteração. Mas é uma garantia, é uma organização do governo, ajuda as prefeituras que fazem também esse trabalho de contratação. E, por fim, vai ser contratado por 2 anos, no entanto, serão contratados por 1 ano, encerra-se o contrato, a mesma classificação fica para o ano subsequente. Diante de tudo isso, presidente, depois de acordado, e aqui quero agradecer ao governador Jorginho pela sensibilidade, junto com a secretária de Educação, para que a gente sentasse, o pessoal do governo, a doutora Jéssica, estava presente ontem, junto com o líder do governo. O meu voto é pela aprovação da matéria com essa emenda substitutiva global, ora apresentada. Senhora deputada, senhor deputado, o eminente deputado Camilo Martins apresenta o seu relatório e voto ao projeto de lei 0267/2022, de autoria da eminente deputada Luciana Carminati. E Sua Excelência, ao emitir o seu relatório e voto, o faz apresentando uma emenda substitutiva global de comum acordo com o governo. Coloco em discussão a matéria. Deputada Luciana Carminati, para discutir.
Bom dia, presidente, demais presidentes, deputado Ivan Nates, deputado Pepe Colasso, deputados, nosso relator da matéria nesta Comissão de Finanças, deputado Camilo. Eu quero cumprimentar todos que estão acompanhando, servidores das diferentes áreas, que estão acompanhando esta votação, e, em especial, os dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Essa matéria, ela é resultado de um debate que nós começamos lá atrás, em 2020, deputado Maurício Peicher, Vossa Excelência, que é o líder do governo. E nós iniciamos porque, no processo seletivo de 2021, no ano anterior, no caso, nesse período, nós tivemos muitas reclamações de como se deu esse processo, um processo nada transparente. E, desde 2015, temos acumulado uma perda aos ACTs. Nós já tínhamos uma legislação que previa que os ACTs pudessem levar os seus filhos ao médico e acompanhamento para tratamento de saúde para filhos menores, quando o laudo assim exigia. Em 2015, os ACTs perderam isso, né? Esta casa aqui votou pela derrubada desta lei. E, nesse período todo, o que a gente acompanhou? Nós estamos cansados de visitar escolas e vários professores relatarem: professor tal, que teve seu filho com tratamento de saúde, teve o seu contrato encerrado, perdeu o contrato de trabalho como uma espécie de castigo, de punição. Por isso que nós apresentamos esse projeto de lei em 2022 para se fazer justiça com esses trabalhadores da educação. Quero lembrar aqui a todos que hoje, na rede estadual, Santa Catarina tem 70% basicamente do seu quadro de professores contratados. Então, nós não estamos falando de pouca gente, é muita gente. E, nesse sentido, trabalhamos muito 2022, 23, 24, e agora, com o apoio do presidente Júlio Garcia, que eu quero fazer questão de registrar, nós conseguimos avançar nesta negociação. E quero reconhecer aqui, em nome do Henrique e em nome da Jéssica, que representam a Casa Civil e, portanto, o governo de Santa Catarina, que houve são muito parecidos, agora que eu vi. Estava olhando para um e era outro, desculpa. Henrique e Jéssica, reconhecer o avanço que nós tivemos, inclusive ontem à tarde, na presença também do relator, o deputado Camilo, e nós conseguimos consensuar um texto. E eu quero deixar bem registrado, não é o texto original, não é o texto que eu apresentei, não é o texto que eu gostaria 100%, mas eu tenho que reconhecer que há avanços. E na política a gente precisa estabelecer avanços. Então, primeiro avanço que nós temos: o professor que tiver um laudo até 15 dias para acompanhar o seu filho, está amparado pelo Estado. Ele não terá o seu contrato encerrado. Da mesma forma, se for mais do que 15 dias, aí o Estado não ampara, mas ele não é prejudicado como é hoje, onde ele tem o seu CPF, ele poderá ter o seu CPF cancelado por 3 anos. Isso está na lei, nós conseguimos garantir. Além disso, o próximo edital de ACTs vai acontecer agora em 2027. Então, 2027, o edital do processo será publicado preferencialmente até setembro do ano anterior e homologado todo o processo até dezembro. Além dessas questões, os 15 dias que hoje nós não temos nada, então passamos a ter até 15 dias mediante laudo e, por último, o processo de ACT que vale por 2 anos, ele está na lei agora.
fica na mesma classificação, encerra o contrato no final do ano, mas vale o mesmo processo para o ano seguinte. Os professores poderiam dizer, mas já está valendo agora. Está valendo, mas é por uma decisão deste governo agora e do anterior. Agora passa a estar na lei. Todos os governos podem manter por 2 anos o contrato, a lista de classificação, sem o professor ter que fazer 2 processos, um em cada ano. Então, eu considero que são medidas importantes, quero reconhecer aqui, como eu disse, não é tudo o que a gente queria, mas nós reconhecemos aqui o diálogo para que nós pudéssemos chegar nesses termos. Então, presidente Marcos, é isso, esse é o avanço possível nesse momento aqui nas comissões. Obrigada. Agradeço ao deputado Luciano Carminato. Com a palavra o deputado Maurício Peixe. Senhor presidente, aqui representando nesta comissão o deputado Gessé Lopes, que infelizmente não pôde comparecer, mas eu quero aqui destacar o papel do Legislativo nas discussões de projetos e aprimorando cada vez mais os projetos, independente de que deputado apresenta. O governo é sensível a isso. Aliás, foi muito bem dito pela deputada Carminati, agradecendo ao governo por ter esse avanço agora acontecido num projeto que veio do Legislativo e negociado aqui, lógico, com o presidente da Casa, Júlio Garcia, com o presidente da Comissão de Finanças, Marcos Vieira, nesse momento, mas que teve um entendimento muito bom do nosso relator, Camilo Martins, que em todo momento discutiu conosco, com a equipe, aqui com o Henrique, o nosso secretário adjunto, com a Jéssica, da Casa Civil, para que pudesse haver esse avanço. E, principalmente, dar o direito ao tratamento de saúde aos filhos menores de 18 anos, quando a assistência for expressamente recomendada por laudo médico, e até 15 dias. Após 15 dias, ele, lógico, pode sair, vai sair, mas pode ser recontratado no próximo ano, que antes não poderia. Então, é um avanço, mostrando assim a grandeza do Legislativo catarinense, mas a sensibilidade também do nosso governador, que mudou muitas coisas e que antes não ocorria, e que agora nós estamos aceitando sim, por fazer parte de um governo democrático e que atende principalmente os interesses de cada um e principalmente do servidor. Mas destacar também a nossa secretária de Educação, a Luciane Sereta, porque em todo momento foi discutido com ela. O governo, aqui representado pelo Henrique, pela Jéssica e pelo relator Camilo, estivemos conversando com a Secretaria de Educação, que tem esse entendimento também. Então, parabéns, porque foi um avanço importante, tanto do Legislativo quanto do Executivo nesta matéria. Parabenizar, então, a deputada Luciana Carminati e agradecer pelo seu reconhecimento ao governo, que deu esse passo importante que antes não acontecia e que agora está acontecendo. Muito obrigado, presidente. Senhores deputados, deputado Jair Mioto ainda, para discutir. Senhor presidente, quero parabenizar essa casa, o governo do Estado, pelo diálogo e em prol da educação. Os ACTs precisam muito de atenção e também com relação ao próprio edital, que a cada ano essa dificuldade acaba ficando muito em cima, então preferencialmente em setembro, como consta na lei, já é um alerta, deputado Maurício, que o governo possa estar atento. Falei, inclusive, com a secretária Sereta, que a gente recebe muita reclamação dos ACTs no Estado, e do segundo professor auxiliar também. Então, são detalhes importantes, nós precisamos valorizar a classe dos professores, dos ACTs, e todo o apoio, e parabenizar essa casa, o governo do Estado, pela sensibilidade. É importantíssimo esse tempo, esse espaço, para que possa atender aquelas pessoas que precisam se afastar por motivo de saúde, familiares. Então, é um grande avanço para essa casa, um grande avanço para a educação. Obrigado. Encerrada a discussão, coloco em votação o projeto de lei 0267/2022, de autoria do deputado Luciano Carminati, que tem como relator no âmbito interno da Comissão de Finanças o deputado Camilo Martins. E Sua Excelência emitiu o seu relatório de voto, que é pela aprovação na forma da emenda substitutiva global. Os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Deputado Jair Mioto, Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, é de bom alvitre informar os profissionais da educação que já votamos e já aprovou. Agora temos outras pautas. Senhor presidente, trata-se da relatoria de 2 projetos. Um deles, que é
da autoria do deputado Emerson Stein, que dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de rede sem fio Wi-Fi, gratuita aos usuários que realizem espera ou atendimento em hospitais públicos e unidades de pronto atendimento, UPAs, do Estado de Santa Catarina. Para ser bem sucinto, senhor presidente, em que pese o mérito, a boa intenção do autor do projeto, o deputado Emerson Stein, os pareceres das diligências, todos eles indicam que há aumento de despesas, inclusive a Diretoria de Tecnologia de Informação e Governança Eletrônica relatou que implicará em um investimento significativo que pode chegar ao patamar de 15 milhões com equipamentos, sem contabilizar os custos com instalação, manutenção. Então, haja visto as diligências com parecer, praticamente todos com parecer contrário, o meu voto, em que pese a boa vontade do autor, é pela rejeição do projeto. É pela rejeição, parecer e voto do eminente deputado Jair Mioto ao projeto de lei de número 03/2024, da autoria do deputado Emerson Stein, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, senhor deputado, concorda, permanece como se encontra, aprovada a rejeição. Também, senhor presidente, relatoria do projeto de lei 21/2005, que altera o artigo 8º da lei 7.543/88 para incluir no rol de isenção de IPVA os veículos de pessoas com deficiência auditiva. Projeto altamente meritório, mas por prudência, e como cabe a essa comissão avaliar a questão do impacto financeiro e orçamentário, parecer por diligência à Casa Civil para que haja manifestação técnica da Secretaria da Fazenda e Administração. É pelo diligenciamento, parecer do eminente deputado Jair Mioto ao projeto de lei 0021/2025, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, o senhor deputado concorda, permanece como se encontra, aprovado o diligenciamento. Deputado Luciano Carminato, com a palavra. Isso. PL 206 de 2022, de autoria da deputada Ana Campanholo, que estabelece a promoção de ações que visem a valorização de homens e meninos e a prevenção e combate à violência contra os homens. O deputado Antídio Lunelli foi o relator da matéria, parecer favorável. Eu solicitei vista. E eu estou devolvendo voto vista, presidente, sem manifestação, porque, primeiro, que eu não entendo por que essa matéria está passando por essa comissão. Porque um projeto desta natureza aqui, ele não gera despesa. Ele gera despesa para o Estado quando as mulheres são vítimas de violência e perdem o seu lar, perdem toda uma condição de vida e precisam de apoio do Estado. Neste caso, ele não deveria passar por esta comissão, ele deveria passar pelas comissões de mérito. Então, eu estou devolvendo, porque ele não gera despesa, não é matéria afeita a esta comissão. Meu voto, obviamente, que é contrário, mas eu vou discutir no mérito as violências que as mulheres sofrem e quem paga esta conta, e as violências que os homens sofrem. Nós vamos comparar quais são as violências e discutir no mérito na Comissão de Educação e Cultura. Obrigada. Senhor deputado, senhores deputados, a deputada Luciane Carminati faz devolução sem manifestação ao projeto de lei 0206.2/2022, da autoria da deputada Ana Campanholo. No entanto, no âmbito interno desta comissão, o relator deputado Antídio Lunelli, Sua Excelência, quando apresentou o seu relatório e voto, o fez pela aprovação da matéria. Então, coloco em discussão o relatório e voto do deputado Antídio Lunelli, que é pela aprovação da matéria. Deputado Jair Mioto, para discutir. Senhor presidente, o que cabe a essa comissão é analisar o impacto orçamentário e financeiro, e a própria deputada Carminati disse que não impacta, então, meu voto, obviamente, é pela aprovação. Senhor deputado, senhores deputados, cabe sim, deputado, me permite, regimentalmente, esta comissão examinar o projeto de lei, porque o projeto de lei estabelece a promoção de ações que visem a valorização de homens e meninos e a prevenção e combate à violência contra homens, né? O que o projeto diz é que o Estado tem que fazer a promoção de ações. E, havendo a promoção de ações, evidentemente que há despesa. Tá? Então, eu não tenho dúvida.
Mas, Vossa Excelência, no seu argumento quanto às mulheres, eu não tiro a pertinência da sua fala. Mas cabe, sim, à Comissão de Finanças examinar o presente projeto de lei. Encerrada a discussão, coloco em votação o relatório e voto do deputado Antídio Nery, que é pela aprovação da matéria. Os senhores deputados concordam permaneçam como se encontra, aprovado por maioria. Senhor deputado. Voto contrário da deputada Luciane. Aprovado por maioria, voto contrário da deputada Luciane Carminati. Senhor deputado, não há mais matéria deliberada na Comissão de Finanças, razão pela qual dou por encerrada a presente reunião extraordinária, deixando outra convocada para quarta-feira da semana que vem.